Meus irmãos, é culto de Santa Ceia. Vamos ter consagração hoje. Confesso aos irmãos que irei trazer uma palavra bastante rápida e bem objetiva para que o Senhor ainda continue operando nessa noite. Mas mediante, quando eu estava em casa, o Senhor ele falava comigo através da sua palavra. Existe um personagem na Bíblia por nome de José. O interessante é que a história de José ela começa a ser contada no capítulo de número 37. A Bíblia vai dizer que José ele tem um sonho. E que quando José ele tem um sonho, José ele vai compartilhar o seu sonho com os seus irmãos. A Bíblia diz que novamente José ele vai ter outro sonho e que por conta desse sonho que José ele teve e o sonho que José compartilhou com os seus irmãos, a Bíblia vai dizer agora que José ele vai ser vendido pelos seus irmãos. Antes de José ser vendido, José ele vai ser lançado dentro de um poço. E ali agora José ele vai ser vendido como um escravo para o Egito. O interessante é que quando José ele chega no Egito, a Bíblia diz que ele vai habitar na casa de Potifar. E ali José ele vai trabalhar para aquele homem, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor ele era com José e tudo o que José fazia prosperava a obra da sua mão. O interessante é que Potifar ele vai observar isso em José e logo vai estabelecer José como alguém muito grande da sua casa, alguém que vai tomar toda a liderança da sua casa quando ele não estiver. Mas o inimigo ele é sujo, o inimigo ele é astuto, aleluia. E agora a mulher de Potifar, ela vai agora tentar, aleluia, fazer com que José pecasse contra o Senhor. Ela vai tentar fazer com que José agora fosse de contra aquilo que Deus ele tinha separado para a sua vida. Ela vai tentar agora fazer com que José agora tentasse se esquecer de um relacionamento que ele tinha com Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que não é por uma vez, que não é por duas vezes, mas por algumas vezes aquela mulher ela vai tentar naquela situação para que José se deitasse com ela, mas a Bíblia vai dizer que José ele vai correr. E quando eu medito nessa palavra, e quando a gente entende a grandeza do exemplo que a gente tem nessa palavra, a gente fica abismado, aleluia, com o que acontece no século 21. A Bíblia vai dizer que há mais de 2000 anos atrás, aleluia, José ele vai correr, porque José sabia da sua fraqueza, José sabia daquilo que lhe trazia, aleluia, fraqueza. José, quando ele vê o pecado diante da sua presença, ele vai correr. Mas diante do século qual nós estamos vivendo, tem muita gente querendo bater de frente com o pecado, tem muita gente querendo estar diante do pecado, travando uma batalha. Mas nessa noite Deus ele me traz aqui para trazer um alerta para a tua mente. Deus está dizendo assim: olha, corre do pecado, aleluia. Não tenta travar uma peleja contra o adversário da tua alma, contra isso que você sabe que você não aguenta. Nessa noite Deus ele está te dizendo assim: corre do pecado, aleluia, porque se você ficar, você não vai resistir. Porque se você ficar, vai ocasionar uma morte espiritual. Porque se você ficar, você vai perder o relacionamento com Cristo. Porque se você ficar, você vai perder a presença do Espírito Santo que você lutou tanto para construir e para conseguir ela na tua vida. Nessa noite Deus ele está te trazendo um alerta. Deus ele está dizendo: corre do pecado, meu filho. Corre do pecado, minha filha. E você está ciente do que Deus ele está falando com você. O interessante é que você sabe o que Deus ele está falando com você nessa noite, porque o Espírito Santo ele se encarregou de trazer na tua mente a lembrança daquilo que te traz fraqueza e que você está querendo lutar contra isso. Mas nessa noite Deus está dizendo: foge do pecado, minha filha. Foge do pecado, meu filho.
Mas a Bíblia vai dizer que através dessa atitude de José, de correr do pecado, de correr daquilo que podia acabar com sua vida, o inimigo ele não desistiu. Se o inimigo ele não desistiu de José, que correu do pecado, imagina se a gente ficar tentando bater de frente com ele. A Bíblia diz que vai se levantar uma calúnia sobre a vida de José. Aquele homem agora, ele vai parar dentro do cárcere. O interessante é que dentro do cárcere, passado algum tempo, José ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro que se encontrava com ele naquela prisão. E quando José interpreta os sonhos deles, a Bíblia vai dizer que vai acontecer conforme aquilo que José ele tinha interpretado. José ele vai dizer a um que um morreria com 3 dias e ao outro que ele seria restituído ao seu cargo, que seria o copeiro. Mas o interessante é que José ele vai dizer: olha, lembra-te de mim quando estiveres diante da presença do faraó, porque mal nenhum eu fiz para ser vendido ao Egito, e mal nenhum eu fiz também aqui no Egito para estar vivendo dentro deste cálice. Mas o interessante é que o escritor da Bíblia Sagrada, ele faz questão em mostrar e em escrever na Bíblia Sagrada que o copeiro, ele se esqueceu de José. E por muitas das vezes isso acontece na minha e na tua vida. Depositamos a nossa confiança no homem, esperamos que o homem ele vai nos ajudar, esperamos que de alguma forma o homem ele vai poder nos ajudar, aleluia. Mas o homem ele nos esquece. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem, aleluia. Mas quando eu e você depositamos a nossa confiança no Senhor, aleluia, nós não somos decepcionados, nós não ficamos tristes, nós não ficamos esquecidos, aleluia, porque Deus ele vai dizer que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta e que se compadeça dentro do seu ventre, mas todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Sabe por quê? Eu tenho o teu nome cravado na palma das minhas mãos. Ainda que o homem se esqueça de você, ainda que o homem não queira saber de você, nesta noite eu venho te apresentar um Deus que não esqueceu de você, um Deus que está acompanhando os teus passos, um Deus que tem contemplado os teus caminhos, um Deus que tem contemplado as noites escuras, um Deus que tem contemplado os teus sonhos. Nesta noite eu venho te apresentar um Deus que não se esqueceu de você. A Bíblia vai dizer que o faraó ele vai ter um sonho e que mediante a esse sonho José agora ele vai ser chamado. E quando José ele é chamado diante da presença do faraó, eu imagino José agora com cabelo grande, aquele homem barbudo, José agora com a vestimenta velha, dentro daquele cárcere. Mas o faraó manda chamar José. Eu quero imaginar José agora tímido, entrando no palácio de Faraó, onde tinha aqueles homens de grande autoridade, de uma patente alta, aqueles homens bem vestidos, cobertos de ouro, e aquele menino agora entrando, aleluia, muito obrigado, no meio daquele palácio. Aí a Bíblia vai dizer que José, com a sabedoria que Deus tinha lhe dado, ele vai interpretar o sonho de Faraó. E que a vida de José agora ela vai fazer uma reviravolta. Aquele homem que foi vendido, que foi aprisionado, que foi esquecido, ele vai ser levantado agora como governador do Egito. E o sonho que José tinha tido era que ele estava com seus irmãos e o feixe dele ficava de pé, e o feixe de trigo de seus irmãos se prostravam diante da sua presença. José ele vai sonhar que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante da presença dele. Aí eu me lembro que hoje à tarde eu estava assistindo uma pregação de um pastor da igreja aqui, bastante conhecida de Pernambuco, o pastor Ailton José Alves.
E ele trazia uma palavra, uma ministração, e ele dizia assim: o interessante, meus irmãos, é que por muitas das vezes a gente tem planos, tem sonhos, mas Deus ele nos pega, nos coloca sobre a roda que o oleiro trabalha, e Deus ele nos deixa sem direção. Aí ele estava dizendo assim: vocês creem, irmão, que há momentos na nossa vida que Deus ele nos deixa sem direção? Aí ele vai dizer: mas o bom é que Deus ele nos leva para onde ele tem separado para a nossa vida. E eu começo a examinar a vida de José, e eu pude ver agora José ele ficando sem direção, porque aquele homem ele tem um sonho, aleluia, e aquele sonho agora vai ficando distante, mediante ao que estava acontecendo na sua vida, mediante ao processo que José estava vivendo, aleluia, aquele sonho estava se tornando distante aos olhos de José, aleluia. Quem sabe José olhava para o processo e não entendia nada daquilo que estava acontecendo na sua vida, mas o que José não sabia é que aquele processo todo era um trabalhar de Deus na sua vida, para que José pudesse alcançar aquilo que Deus ele tinha separado para a sua vida. Eu já quero aplicar essa palavra na minha e na tua vida nessa noite, aleluia. Tem momentos na nossa vida que Deus ele nos deixa sem direção, aleluia, aos nossos olhos. Tem momento que a gente olha e diz: Deus, eu estou vendo o meu sonho tão distante, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, Deus, o que é que está acontecendo? É as pessoas mais próximas da gente nos vendendo, é alguém que a gente confia nos esquecendo, é aquilo, aleluia, que a gente espera que vai acontecer e virando algo muito difícil. Há momentos na nossa vida que Deus nos deixa sem direção ao nosso olhar, meus irmãos. Mas esse processo ele não vai acabar com a tua vida. Você não vai morrer nesse processo ao qual você está enfrentando. Esse processo que você está enfrentando, você não vai ficar parado, você não vai morrer. Sabe o que é que Deus ele está fazendo com você mediante a este momento? Deus está te dando experiências. Deus está mostrando quem é quem na tua vida. Deus está aperfeiçoando o chamado dele na tua vida. Mediante a esse processo, Deus está te capacitando. E quando chegar ao fim desse processo, o propósito de Deus ele vai se concluir na tua vida. O propósito de Deus era que José fosse levantado como governador do Egito, para que ali agora a nação de Israel pudesse se criar, porque haveria um momento de dificuldade. O processo ele não é maior do que o propósito de Deus. As lágrimas que você chora hoje, aleluia, não vão impedir de que o propósito de Deus na tua vida seja concluído. Talvez a dor seja tão imensa, talvez a dor seja tão grande na tua vida, aleluia, mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida. A dor é grande, mas o propósito é maior. A dor pode ser muito grande, mas o propósito é maior ainda. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: o propósito é maior. Que você não vai morrer nesse processo. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Levanta a mão e adora ao Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia, nesta noite Deus marcou um encontro contigo para te dizer assim: você não vai morrer nesse processo. Nessa noite Deus te trouxe da tua casa e te trouxe assim. Olha a resposta que você estava pedindo. O processo não vai te matar, o processo não vai acabar com o teu chamado, mas o processo ele vai aperfeiçoar o teu chamado. O processo vai trazer experiência para a tua vida. E o propósito, ele vai sarar as feridas que o processo abriu. Nessa noite você vai sair daqui com essa resposta do Senhor para a tua vida. Você não vai morrer mediante a este processo. Eu agradeço a oportunidade.